E se eu te dissesse que o maior espadachim da história do Japão acordou na Era Moderna? Não, você não ouviu errado. Eu estou falando de clonar ninguém menos que Miyamoto Musashi. Como assim? Clonagem? Samurai? Ciência secreta? Calma. Respira fundo, porque o que você vai ouvir agora parece aquele roteiro de anime sci-fi conspiratório que só aparece nos últimos episódios, quando tudo vira de cabeça para baixo. Tudo começa em um dia aparentemente comum. Um carro preto atravessa a cidade de Tóquio e para diante de uma torre colossal de 634 metros de altura. Sim, aquela mesma estrutura icônica que domina o horizonte japonês, a Tokyo Sky Tree. Dentro do veículo, homens de terno conversam em tom baixo. Dizem que o primeiro-ministro está aguardando, mas um deles responde com total desdém que pouco importa quem está esperando. Porque ali, meus amigos, o que estava em jogo era muito maior do que política. O carro desce para a garagem subterrânea, portas blindadas, reconhecimento facial, silêncio absoluto. O primeiro-ministro já está lá, mas a recepção não é calorosa. Ele é advertido por um homem influente conhecido apenas como Tokugawa, um nome que ecoa poder, tradição e autoridade. Sua presença é esmagadora. Até figuras do mais alto escalão se curvam diante dele. Seguranças ficam do lado de fora. O que existia além daquela porta era o maior segredo da nação. Ao atravessarem o primeiro corredor, cientistas os recebem em silêncio. O clima é pesado. Tokugawa apenas comenta que os tempos mudaram e que depois daquilo não haveria volta. Um elevador reforçado os leva 366 metros abaixo da superfície. Quanto mais descem, mais a tensão aumenta. Que tipo de projeto exige tamanha profundidade? Que segredo precisa estar enterrado quase 400 metros sob a terra? As portas se abrem. Uma base subterrânea gigantesca, operando como um formigueiro tecnológico. No centro do laboratório, um corpo. Um samurai. Não qualquer samurai. Miyamoto Musashi, o lendário duelista invencível, morto em 1645, estava ali, deitado, intacto. O primeiro-ministro exige explicações. E então surge o nome, Doutor João. Anos antes, esse cientista havia desafiado a comunidade acadêmica ao estudar tecidos preservados dentro de fósseis. Enquanto o mundo via apenas ossos antigos, ele enxergava informação genética. Dentro das estruturas fossilizadas, encontraram vasos sanguíneos preservados, proteínas, até traços de DNA. A descoberta mudou tudo. Se era possível extrair material genético de fósseis com milhões de anos, então o impossível começava a parecer apenas uma questão de investimento e habilidade. Em 2005, após divulgar suas pesquisas, um investidor misterioso o procurou. Um homem idoso, postura rígida, olhar afiado, conhecido como Bonogoro. Ele revelou possuir algo inacreditável, o corpo desaparecido de Musashi. Sim, aquele cadáver que, segundo registros históricos, sumiu em circunstâncias obscuras. Coincidência ou planejamento de séculos? A torre de 634 metros não era apenas arquitetura monumental, era camuflagem. Abaixo dela, o maior laboratório secreto do Japão operava nas sombras. O plano era ousado e insano. Recuperaram vasos sanguíneos preservados na coluna do espadachim. A estrutura óssea era diferente de qualquer humano comum. Densidade incomum, formação muscular acima da média, quase como se fosse uma variação à parte da evolução humana, um verdadeiro espécime anômalo. O processo começou. Células saudáveis foram usadas como base. O núcleo foi removido. No lugar, inseriram o material genético extraído de Musashi. Se tudo desse certo, em 28 dias, o impossível aconteceria. 28 dias depois, em posição fetal, dentro da câmara de incubação, estava ele, Musashi, clonado, um guerreiro da era feudal, considerado invencível em mais de 60 duelos, agora existia na era moderna. Mas ainda faltava algo, a centelha da vida. O primeiro-ministro chama aquilo de crime contra a humanidade. Clonar um homem é ultrapassar o limite.
ele afirma. Mas Tokugawa apenas sorri. Diga isso quando ele abrir os olhos. E aqui começa o verdadeiro dilema. O que aconteceria se o maior duelista da história despertasse num mundo de armas automáticas, drones, redes sociais e caos político? Ele se adaptaria? Se tornaria uma arma do Estado? Um símbolo nacional? Ou pisaria novamente no caminho da espada? O laboratório havia feito o impossível. Temperatura estável, pressão perfeita, atividade cerebral mínima, mas funcional. O clone estava ali, em carne e osso, mas não acordava. 81 horas se passaram desde o nascimento. Nenhuma reação consciente. Era como uma carcaça perfeita, vazia. Os cientistas discutiam dados e gráficos. Foi quando Tokugawa bateu na mesa e disse algo que ecoou como um trovão. Vocês esqueceram da alma. Silêncio. Enquanto os pesquisadores zombavam, ele revelou que sua irmã, Sabuko Tokugawa, era uma médium poderosa, capaz de se comunicar com o outro lado. Ceticismo tomou conta do laboratório. Mas Sabuko era famosa. Diziam que podia evocar qualquer espírito, vivo ou morto. Um homem tentou ridicularizá-la, pedindo que chamasse o espírito de John F. Kennedy. Ela fechou os olhos, entoou palavras estranhas, mudou a postura, a voz, respondeu em japonês. Risos, mas ela disse algo intrigante. Quando chegam até mim, a língua não é barreira. Outro jovem pediu que chamasse seu pai falecido. Ela iniciou o ritual e parou. Ele não está morto. Horas depois, o pai contou ter desmaiado no trabalho e sonhado que discutia com o filho exatamente as palavras que Sabuko havia repetido. Coincidência? Quando foi levada ao laboratório, o clima era hostil. O principal fisiologista ameaçou abandonar o projeto. Mas Sabuko começou a revelar segredos íntimos da vida dele. Coisas que apenas ele e seu pai sabiam. O homem ficou em silêncio. Não havia como ela saber daquilo. Ela se aproximou do clone. Que expressão vazia, indigno de carregar o nome de Musashi. Ajoelhou-se, entoou um mantra em línguas desconhecidas. O ar ficou pesado, sua postura mudou, seu olhar tornou-se afiado, a presença esmagadora. Por um instante, todos sentiram. Algo havia entrado ali. Ela tocou o rosto do clone e o queisou. Os monitores dispararam. Atividade cerebral crescente, sinais vitais em pico, cicatrizes começaram a surgir, marcas históricas. A sobrancelha mudou, a estrutura corporal se ajustou. Não era mais apenas um corpo perfeito, era ele. Musashi abriu os olhos, e naquele olhar não havia dúvida. A mesma intensidade retratada nos antigos pergaminhos, a mesma presença que fazia adversários tremerem antes mesmo do primeiro golpe. Ele se levantou num movimento tão rápido que ninguém conseguiu reagir. Num piscar de olhos, já estava atrás dos cientistas. Pânico, respirações travadas. A alma havia retornado. Por 2 horas, perguntas e respostas. Musashi queria entender aquele mundo. Luz elétrica, arranha-céus, tecnologia, máquinas voadoras. Mas Tokugawa a interrompeu. Não precisamos de mais provas. Eu só quero ver você lutar. E Musashi respondeu com naturalidade absoluta. Posso lutar, mas não assim. Trouxeram roupas sob medida. Ele vestiu, peça por peça. Então, contra quem será meu próximo duelo? E assim, meus amigos, a alma de Musashi caminhava novamente pelo mundo moderno. E aqui fica a pergunta que parece saída de um anime seinen filosófico. Até onde a ciência pode ir sem tocar no espiritual? Corpo e alma podem realmente ser separados? Ou são 2 faces da mesma lâmina? E mais importante, se Musashi estivesse vivo hoje, ele ainda seria invencível? Se você curtiu essa história digna de final de temporada, cheia de conspiração, ciência proibida e samurais lendários, já deixa aquele like. Comenta aqui embaixo o que você acha que Musashi faria na era moderna. Viraria herói, vilão, arma do governo? E compartilha com seus amigos otakus que amam teorias malucas. Se inscreve no canal porque vem muito mais conteúdo insano por aí. Análises, curiosidades e histórias que parecem ter saído direto de um anime de explodir a mente. Eu já vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e tamo junto, guerreiros!